Nesse módulo estaremos falando a respeito da distração urbana para quem faz missão na zona urbana. É uma grande dificuldade que os missionários sentem em evangelizar a zona urbana, porque as áreas com as pessoas oferecem muitas distrações. O vilão responsável pelo esvaziamento dos templos, as festas, as raves, as baladas. Quando chega o período político, a politicagem, a Copa relacionada ao futebol, e assim sucessivamente, os clubes, as casas de show, tudo isso aí são pequenos aparatos de Satanás que têm gerado grande prejuízo na obra de Deus. Muitas vezes nós chegamos nas igrejas evangélicas em um domingo à noite, é aquele dia de maior concentração dos crentes, encontramos muitas igrejas vazias, enquanto as festanças profanas estão cheias. Com isso não quero dizer que a festa, o aniversário de um familiar ou outra festa, ela seja ruim, mas que isso não seja o ápice, não seja o costume da igreja do Senhor. E para os que são missionários, começa a sentir esta dificuldade, motivo pelo qual o evangelista João, na primeira epístola, João capítulo 2, versículos 15 e 16, fez a seguinte citação: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quando a Bíblia fala em não amar o mundo, não quer dizer que a gente vai ter desprezo por nossa vida, pelo dom maior da nossa existência. Mas esse mundo que a Bíblia, esse cosmos, esse universo que a Bíblia relaciona, tem a ver com o pecado, com a depravação. Pessoas, como citei antes, que muitas vezes querem servir a Deus, sabem que é certo, mas o calor, a atração, o desejo pelo mundo é tão forte que chega a negligenciar a palavra de Deus, e daí vem as consequências eternas. Então, no meio aí desse aparato, das distrações que dificulta a vida dos missionários. E por que não falar a respeito da violência urbana? Crescimento muito grande nos últimos 15 anos, especialmente nas cidades maiores, onde isso tem gerado um atrofiamento nos campos missionários, tendo em vista que nas cidades grandes fica difícil se deslocar de um lado para o outro, em particular à noite, onde o horário muitas vezes deve ser limitado. Se chegarem na casa das famílias às 6 horas, às 7 horas, normalmente as famílias estão ali jantando, estão naquele momento familiar. Se passar das 8 horas da noite, vem agora outro problema seríssimo, que é o medo de retornar a casa, dado ao cuidado com os marginais e algum mal que possa surgir. Então, tudo isso aí tem gerado esse transtorno na obra de Deus, tem gerado esse contratempo. E dentro desse contexto, dessa violência, eu vou citar uma que eu acredito que é a maior de todas, não a violência dos marginais, do roubo, do furto, mas dos falsos pastores, como falava a princípio, que estão fazendo mercantilismo com a palavra de Deus, um meio de vida. O cidadão aceita Jesus, vai dormir crente, e no outro dia se levanta, já é pastor, constrói uma garagem, um templo, uma parte da sua casa, faz ali e começa a colher ofertas. E isso as zonas urbanas, as cidades têm enfrentado dioturnamente.
E Paulo, preocupado mesmo naquela época onde a igreja estava começando, já existia na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 2 e o versículo 17, traz a seguinte citação: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro, antes em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Então, observe que ser pastor ou ser missionário não é um meio de vida. A Bíblia cita que o obreiro é digno do seu salário, é digno da sua manutenção, mas devemos ter cuidado para não entrar por esse caminho, porque o principal objetivo, a principal meta da igreja é gerar Cristo, gerar vida nas pessoas. É tanto que no Evangelho de Mateus, capítulo 10 e o versículo 8, Jesus fez a seguinte citação: disse Jesus: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, de graça recebeste, de graça entrega, de graça você dá. Então a salvação é de graça. Eu costumo dizer que graça é favor feito, a pessoa não merecida é algo que vai abençoar as pessoas, mas graça não é uma mercadoria barata, um resto de feira, um resto de mercado. Graça é uma dádiva de Deus que deve ser amada, que deve ser respeitada, para que as pessoas sejam felizes e conheçam verdadeiramente o Evangelho ensinado, evidenciado por Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé.